vamos continuar o nosso estudo da Confissão de Fé, capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Nós estudamos a semana passada o tema da providência e a ideia sempre é que Deus tem controle sobre todas as coisas, não só controle, mas como Ele ordena todas as coisas. Então não há nada que foi feito fora desta sequência de poder e de glória de Deus. E tudo que acontece é para a glória do Senhor. Então nós vimos e vamos rever algumas coisas, especialmente quando se fala de pecado, de maldade. Como entender então um Deus justo, um Deus que coordena todas as coisas e permite que exista o pecado, que exista a morte. E é um tema importante para nós, que a gente pode talvez não entender totalmente, mas temos muitas possibilidades de entender a partir da forma correta, os textos das Escrituras e com essa ajuda também da confissão de fé que nós temos. Tópico 1. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram e comeram o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Aqui a gente volta lá para Gênesis, né? Nós vamos sempre colocar alguns versículos lá na tela, mas você pode também ir acompanhando na sua Bíblia. Volta lá para Gênesis, para a história da criação, quando nós percebemos que a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: não comereis de toda árvore do jardim? E aí começa aquele diálogo, né, que nós conhecemos, pois mesmo sabendo, a mulher foi tentada e ela também tenta o seu marido, ela também leva esse convite ao seu marido e os dois pecaram. Nós conhecemos essa passagem. Gênesis 3,13 diz: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. O ponto 1 aqui diz que os nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás. Sabemos que mesmo Deus, estando diante dele, a ordem, o cuidado, a direção, ele não é o autor do pecado. Nós frisamos isso na semana passada ou em outras semanas. Deus, ele criou o homem e deu liberdade ao homem. E quando o inimigo vem tentando o homem, ele tinha essa condição, né, de pecar ou de não pecar. 2 Coríntios 11:3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e que se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Um dos propósitos da gente estudar esse tema é saber que nós passamos também por tentações e podemos nos afastar, como diz aqui o texto, né, da simplicidade da palavra, da simplicidade do Evangelho. Deus criou Adão e Eva santos, mas eles eram capazes de cair. Então Deus não criou alguém, digamos assim, amarrado àquela forma inicial. Foram criados santos, mas tinham sim essa liberdade
para cair. Foi dado o teste. Qual que era o teste? Não comer desta árvore. E esse teste era um teste de obediência, em que o homem não assim passou, digamos assim. Repare que quando a gente fala também da tentação de Satanás, ele aparece aqui, mas nós sabemos que Deus não criou Satanás. Deus não criou o mal nesse sentido. Quem que Deus criou? Um anjo que também tinha a liberdade, a opção de se afastar de Deus. E como nós vimos na semana passada, no tema providência, em algumas situações aparece como se fosse Deus ou que estivesse agindo, no sentido de que realmente, de forma indireta, Deus está agindo. Mas não é Deus. Então vamos lembrar do texto lá que nós falamos de Davi, né? O Senhor tentou, o Senhor veio sobre Davi lá para que ele contasse o censo. Aí depois, numa outra passagem, fala que Satanás tentou Davi para que contasse o censo. Então, por que foi o Senhor? Foi o Senhor, porque ele permitiu quem? Satanás de tentar. Então, quando fala Deus criou o mal, mas como assim Deus criou o mal? Não, Deus criou, digamos assim, diretamente, porque Deus criou o anjo, Deus criou alguém que tinha essa condição de pecar. E assim, nós percebemos que nós fomos criados, e tudo foi criado, né? Santo, mas não imutáveis. Eclesiastes 7:29 diz: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Como Deus fez o homem? Reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A gente vai demorar um pouquinho mais nesse tópico, depois a gente vai mais rápido, para criar essa estrutura, porque todos os tópicos estão relacionados. Deus criou o homem reto. Ele se meteu em muitas astúcias. O que significa isso? Que a responsabilidade é do homem. Mas ao mesmo tempo, Deus permitindo, Deus está assim, digamos que, cuidando de todas as coisas, na frente de todas as coisas. Tópico 2. Porque este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. As consequências desse pecado, que é a própria morte. Gênesis capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A decisão já começa errada. Quando Deus criou o homem e criou a mulher para ser auxiliadora, ela agora está dando, digamos assim, talvez não ordens, mas ela está tomando a frente. Diz aqui, vendo a mulher.
tomou e comeu. Ela nem falou, nem nada, né? Nem aguardou nada. Mas o marido não tinha também nenhum juízo aqui. Deu ao marido e ele também comeu. Mas a parte mais assim curiosa, digamos assim, forte, é no finalzinho. Esconderam-se da presença do Senhor. A consequência direta, né? Esconderam-se da presença do Senhor. Quando fala aqui do fruto que deu entendimento, que entendimento é esse? É interessante a gente pensar nisso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, é lá em Gênesis 2,17 que fala. Eles não tinham conhecimento? Eles tinham conhecimento, só que o conhecimento que eles tinham era o conhecimento das coisas boas, da verdade, era um conhecimento correto, conhecimento certo. O que o pecado faz? O que o comer do fruto levou-lhes ao entendimento? Na verdade, bagunçou o entendimento, que é o que a gente ouve hoje em dia, que é o que a gente vê hoje em dia. As pessoas, cada um com o seu próprio modo de pensar. Até a gente falou domingo passado na classe, né, a questão da autonomia. Antes eles tinham o conhecimento no coração, que era o caminho de Deus. Agora não, eles são autônomos. Cada um segue a sua própria lei. E eles perdem assim o caminho correto. Eclesiastes 7:29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 2:17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Existem 3 tipos de morte, né? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Se o homem, digamos assim, passasse no teste, não existiria a morte. Ele estaria ali pronto para seguir com Deus. Mas qual que foi a palavra de Deus para eles? No dia em que comeres, certamente morrerás. Morrerás. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, todos nós vamos passar por ela. Morte espiritual, nós sabemos que pode estar vivo fisicamente, mas tem muitos mortos espiritualmente, andando por aí. A morte eterna, para aqueles que não receberem, não fizerem parte dessa salvação de Deus. Lembrando mais uma vez, tudo que Deus fez era bom, mas o homem fez do mal. E aí, irmãos, a gente sempre haverão vários dilemas, né, a respeito disso, mas por que Deus permitiu? Por que isso? E ainda mais quando alguns textos falam, né, que Deus, de certa forma, encerrou-nos na desobediência para salvá-los. Tem umas passagens assim que a gente olha assim, mas como assim? Deus fez com que a pessoa fosse desobediente para depois salvar essa pessoa? Então, são passagens que falam, né, de forma a mostrar no sentido de que todas as coisas estão relacionadas e estão na direção de Deus. Não é porque Deus estava lá tentando o bem e o mal veio, e aí Deus perdeu a batalha. Aí Deus resolve salvar o mundo. Não, todas as coisas estão perfeitas, com um único fim, a glória de Deus. Agora, mais uma vez, a gente entrar na questão, mas por que Deus fez assim, né? Nós estamos entrando numa questão que quem somos nós para conhecer o Senhor
e sondar, né, os caminhos do Senhor, como a palavra de Deus assim nos diz, né? Nós somos pequenos diante de Deus. Nós lemos também, acho que foi semana passada, profundidade, né, da riqueza, do conhecimento de Deus. Insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Esse versículo está aqui em algum lugar, daqui a pouco ele chega. Ponto 3. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Romanos capítulo 12, depois o 15 adiante, fala sobre isso. O tópico diz, então, que o pecado, que foi de Adão e Eva, ele é passado de geração em geração, ele é transmitido a todos, toda a posteridade. É ser humano, é pecador. Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Acredito que uma das formas mais fáceis assim da gente tentar explicar essa questão da morte que passou todos os pecados, a natureza ela responde de uma forma lógica, né? É a natureza. Então você vai plantar lá, sei lá, uma laranjeira, planta laranja. Há alguma possibilidade de nascer um abacaxi? Não há. Eu sou pecador. E quando eu tenho um filho, ele vai nascer conforme o que eu sou. Ele não vai nascer uma outra coisa. Embora o mundo aí está tão maluco, né, achando que tudo pode ser, né? Não. A natureza é assim. Por isso que fala em pecado, me concebeu minha mãe, falando a respeito exatamente desse. Eu nasci já na iniquidade. Diz que um pastor certa vez foi visitar um neném recém-nascido, e olha que bonitinho, santinho, não sei o quê. Não, é um monstrinho, né? Não vai falar isso, mas ali está um pecador. Que já, por mais que a gente fala, né, quando as crianças, nossa, são tão boazinhas, tão puras. Não, mas elas são pecadoras também. Elas não têm certo tipo de maldade que nós adquirimos um pouquinho mais, né, com uma certa idade, adolescência, juventude, velhice, mas são pecadores. Agora essa passagem de Romanos, ela é muito especial, porque ela fala da morte, mas aqui já mostra um pouquinho sobre essa glória de Deus, porque pensando naturalmente como ser humano, tudo bem, Deus criou o homem perfeito, e esse homem entrou lá numa confusão, e Deus, o que ele podia fazer? Você que se vire agora, tá todo mundo perdido, todo mundo morre, todo mundo se perde. Mas aqui diz que a desobediência de um levou ao pecado. Mas aqui também, pela graça, muitos são salvos. Essa graça se tornou abundante sobre muitos. Então, aquilo que era o mal redundou em bênção. Isso para a glória de Deus. E o que é o mal? O mal vem do homem, vem do anjo caído, vem de Satanás, vem da nossa própria natureza.
Mas Deus, de forma especial, Ele transforma esse mal em bem. 1 Coríntios 15, 21 em diante. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ponto 4. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Lembra aquela cena que eu disse? Conhecedores. O homem antes do pecado, ele foi criado santo. A gente tem dificuldade de entender como que seria isso, porque a gente vive numa crise de ao mesmo tempo querer fazer o bem, saber o caminho do bem, e em tantas situações pecamos e pensamos mal. Podemos até chamar de pecadinho e pecadão, mas é pecado. Quantas vezes nós ficamos com raiva das pessoas? A Bíblia fala que nós devemos amar. Então, imagine antes, né? Como esse homem tinha o caminho. Como será, né? Como seria? Agora, mesmo criados santos, alguns também questionam isso, mas se é santo, por que pecou? Porque a gente não está na cabeça de Adão, não está na cabeça de Eva. Mas eles foram tentados e eles decidiram ir para o caminho mau. Mas eu estava chegando num lugar, o seguinte, vamos tentar voltar aqui, que eu fui para um lado desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos. Era aqui que eu queria falar. Indispostos e incapazes. Depois do pecado, como que a Bíblia fala, né, que o coração do homem ele é cheio de maldade, o que nasce do nosso coração. Então, a nossa vontade, a nossa disposição de servir, ela ficou adormecida. Agora, graças a Deus, mais à frente nós vamos ver isso também, nós somos regenerados em Cristo, mas eu já estou adiantando, graças a Deus, em Cristo, nós temos essa transformação. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas como diz Romanos 7,18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Posto querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu vou, à medida que eu colocar um versículo lá, eu vou pedir para você ler, para eu respirar um pouquinho aqui. O bem não habita em mim. Romanos 8. 8:7, né? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Lembra que eu falei de que é pendor? É de peso, né? O peso da nossa carne é para a gente fazer o bem? Não. Ele pesa ao contrário, para a inimizade, é para o pecado. Tem mais um slide, Tiago? Pode ler para nós. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Em Efésios, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Isso. Então, o cenário é terrível, né, irmãos? Mas graças a Deus não parou aqui. Mas infelizmente esse cenário terrível é do homem sem Deus. E às vezes a gente quer cobrar do ímpio que ele seja bonzinho, né? Isso que
Nossa, ele bem podia fazer as coisas certas, mas ele é ímpio. Ele não conhece a Deus. Mas segue aqui, o 5. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados, embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo. Todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Persiste. Mas pela graça, irmãos, nós temos sim o que fazer contra esses impulsos, contra esse pendor da carne. Nós temos a Cristo, nós temos o Espírito de Deus, nós temos o caminho de Deus. É uma frase que eu uso muito, e eu fiquei meditando um pouquinho hoje à tarde nela, e achei interessante uma ideia que surgiu. A frase é a seguinte: a gente não deve seguir os nossos sentimentos, né? Porque sentimento muda. Então, às vezes, se você seguir o seu sentimento, você vai fazer o que é errado. Aí é aquela ideia, né? Seguir o seu coração, você está ruim. E eu pensei o seguinte: a gente não deve seguir os sentimentos, a gente deve mudar esse sentimento. Eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, qual foi a frase que eu escrevi. Achei. A gente não deve se mover pelo sentir, mas nós devemos mover o sentir. Então, vamos lá. A gente não deve se mover pelo sentir, mas a gente deve mover o sentir. Dá para ver a diferença disso? Se mover pelo sentir. Sentir raiva, eu vou lá e grito, eu vou lá e não sei o quê. Sentir qualquer coisa, né? Eu vou lá e faço. Não. Deve mover o sentir. O que é mover o sentir? Vamos dar um exemplo simples. A gente ouve muito falar dessas pessoas que praticam esporte, né, que já acordam sentindo vontade de colocar um tênis e sair e fazer as coisas. Eles são um ser extraterrestre de algum outro planeta? Por que a gente levanta com vontade de dormir de novo e o outro levanta com vontade de correr? Porque eles moveram o sentir e não foram movidos pelo sentir. Ser movido pelo sentir, você vai cada vez mais o pendor da carne. Aí você vai comer mais, aí você vai dormir mais, aí você vai deixar de ir à igreja, aí você vai deixar... Aí uma hora você fala, peraí, tem que dar uma parada aqui, senão não vai dar certo. Às vezes a gente é assim. Mas a gente pode mover o sentir no sentido de buscar as coisas do Senhor. Então aqui fala que essa corrupção ela vai persistir durante a nossa vida. Mas ela pode ser mortificada por Cristo. É isso que eu chamei de mover o sentir. Mortificar a nossa natureza, o nosso pecado, os nossos desejos que são ruins. Todavia ela, como os seus impulsos, são real e propriamente pecado. Ou seja, enquanto estivermos vivos, vai existir isso. Digamos que aquele corredor mais movido pelo levantar e colocar o tênis, um dia ele vai começar... não, acho que hoje eu não vou, acho que eu não quero. E aí, se ele der razão a esse desejo ruim, passa 2, 3, 4 dias, uma semana, ele já está lá com outro sentimento. Então, assim é a nossa vida. 1 João, tem aí? Pode ler para mim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode continuar. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ponto 5. Todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrário,
torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Esse já é o último ponto. Voltando ao que eu estava falando anteriormente, pode voltar um slide. Voltando ao que eu estava falando anteriormente, nós temos que conhecer toda essa história. Que história? O homem foi criado perfeito, mas ele foi criado livre. E assim, nessa liberdade, ele escolheu o pecado. Mas nós não fomos abandonados nesse pecado e na morte, porque em Cristo, esse segundo Adão, né, chamado assim, nos deu a vida e nos deu a oportunidade de seguirmos no caminho da verdade e da fé. Mas ainda, enquanto estivermos aqui, a nossa natureza terá esse pendor da carne. O nosso sentimento, ele será contraditório. Um dia você quer salvar a humanidade, outro dia você quer pôr fogo no mundo, né? Será contraditório. E como nós devemos reagir a isso? Buscando a Deus. Gálatas 5 diz que a carne milita contra o espírito, eles são opostos. Mas nós não devemos deixar essa batalha. Não devemos ser movidos pelos sentimentos, mas mover os sentimentos. Em Cristo, nós podemos mover esse sentimento. E nunca desistir. Então eu errei aqui, então não vou desistir. Não. Nós podemos confessar os nossos pecados e seguir no caminho de Deus. Porque senão, tópico 5, essa corrupção, ela vai ser assim, né, algo que nos levará ao caminho que não é o melhor caminho, né? Ela persiste durante a vida e naqueles que são regenerados... Não, eu estou lendo errado aqui. Era o 6 que nós lemos, né? Desculpe-nos. Qual é o fim disso? Se nós não resistirmos, se nós não lutarmos, todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão justa, da justa lei de Deus, e ela, contrário, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Ou seja, aquele que não lutar, aquele que não buscar o caminho do Senhor, está assim mesmo, né, buscando essa condenação. E aqui não é o fato de perder a salvação, é o fato de não ter a salvação. E assim caminha o homem sem Deus. É o caminho do homem sem Deus. E a gente não pode ler aqui e se encaixar, né, nesse tópico. Quando não sente a culpa, quando segue no caminho do pecado. 1 João 3, vamos ler esses últimos textos aqui para terminarmos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos concluir, irmãos? Deu para entender bem, né? A gente tem feito um resumo, porque são muitas passagens. Então, a sugestão sempre é que você leia em casa. Eu mandei o PDF, se alguém não tem, pode pedir que a gente manda de novo. Tem o PDF com os tópicos e com todos os versículos bíblicos. São diversos versículos bíblicos. Mas essa passagem aqui
é muito importante para nós, né? Com certeza. Deus cuida de todas as coisas e nos dá a salvação. Isso que Ele fez para a sua própria glória. Assim nos tem abençoado. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Somos agradecidos, ó Deus, porque a história bíblica, ó Deus, é a história que dá o conhecimento, ó Deus. Sabemos de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, ó Deus. Que a Tua Palavra nos revela isso, Senhor Deus. Nessa noite nós te pedimos que essa mensagem seja para nós um alerta, conhecimento, ó Deus, da necessidade de estarmos mantendo-nos firmes nos Teus caminhos, ó Pai, não desviar dos Teus caminhos. Ao mesmo tempo, uma mensagem que nos traz alegria e esperança por saber que nós somos salvos em Cristo Jesus. E que, ó Deus, o Senhor Deus assim nos abençoe, nos faça, ó Deus, realmente frutificar, ó Deus, ter uma vida santa neste mundo, ó Pai. Que nós possamos estar atentos para que as tentações não venham nos tirar da simplicidade do Evangelho, do Teu caminho, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e venha santificar o nosso desejo, a nossa vontade, ó Pai. Venha mover o nosso sentimento para a Tua presença, ó Deus, para agradar ao Senhor, Deus. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.